Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Zeus arquiteta um plano para unificar todos os reinos da Grécia, o mundo então conhecido. Este ensinamento mostra que as forças divinas não estão indiferentes às nossas questões governamentais, que os deuses, além de acompanharem cada nuance destas questões, indicam equações, encaminham soluções, respeitando sempre o livre arbítrio individual e coletivo das populações envolvidas nessas pendências. Sendo os deuses eternos, e nossa permanência em cada encarnação aqui na Terra muito curta, não percebemos as divinas equações para os nossos problemas governamentais. A vontade de Deus é automaticamente realizada. Seus efeitos, porém, são às vezes demorados, tendo em vista o processo transformador ou criador gerado pelo divino decreto, a divina vontade. Deus tarda, mas não falta, ou quando Deus tarda, vem no caminho, como diz a sabedoria popular. Observemos as transformações nas relações entre governantes e governados através dos milênios. Vejamos, por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, confirmada por Moisés. Êxodo 21, 2.24 e revogada por Jesus. Mateus 5, 38,39. Era aparentemente uma barbaridade, mas representou um grande progresso na área do relacionamento humano para a época. Antes dela, era um dente pela vida, às vezes pela vida de todos os parentes e até mesmo de toda uma comunidade. A Bíblia, Velho Testamento, mostra exemplos, e um deles é a história do rapto de Diná e o morticínio de Siquém. Gênesis 34, 2.1 a 30. Morticínio praticado por Simeão e Levi, filhos de Jacó, ato por este reprovado. Pessoas, portanto, presumivelmente as mais virtuosas. Deus escreve certo por linhas tortas, diz a sabedoria popular. As forças divinas atuam, portanto, às vezes, de maneira indireta, imperceptível às limitações dos nossos sentidos, na consecução de resultados grandiosos para os seres humanos, tendo ainda de respeitar o livre arbítrio de cada um e o desdobramento kármico individual e coletivo, como já foi dito. Busquemos um ensinamento no hinduísmo. A Batalha de Kurukshetra, que nos relata com maravilhosos detalhes o Bhagavad Gita. Krishna, o Deus, induz os exércitos rivais a se enfrentarem, tendo ambos forças equivalentes. Nesta batalha, os dois exércitos mutuamente se exterminam e com o seu extermínio finda-se a casta dos clãs guerreiros, que por muito tempo imperava na Índia, com a ascensão dos Brahmanes e início na Índia da grande idade da filosofia que durou até depois de Gautama, o Buda. O plano arquitetado por Zeus para a unificação do mundo então conhecido, a Grécia, num só governo, hoje, alguns milênios depois, está concretizado. Mas fica aqui o simbolismo que nos leva a um projeto maior e sonhado ardentemente por muitos espiritualistas. A Grécia representava, à época, o mundo então conhecido. Isso nos faz supor ser o projeto divino, por extensão, de unificação de todas as nações da Terra, sob a égide de um governo único, central, sem discriminação de nacionalidades.
exercido por governantes sábios de inspiração divina, englobando toda a humanidade. Conta a mitologia grega ter sido Hércules o fundador dos Jogos Olímpicos. Ao realizar um de seus trabalhos, matar o leão da Nemeia, hospedou-se Hércules de passagem uma noite em casa de um humilde agricultor da região de Nemeia, chamado Molorco, que tivera o seu único filho devorado pela fera. Sabendo por Hércules que o leão tinha sido morto, sacrifica Molorco o único carneiro que possuía num culto a Zeus, nascendo daí os famosos Jogos Nemeus, de Nemeia, e mais populares da Grécia Antiga, que foram, diz a versão, os precursores de nossas Olimpíadas. De origem religiosa, portanto, representam hoje os nossos Jogos Olímpicos, o maior esforço da humanidade em busca da confraternização universal. A formação da comunidade europeia, a adoção de uma única moeda, o euro, a junção da mais sensível área, a financeira, nas relações entre países, é uma indicação, embora embrionária, de que a humanidade caminha neste terceiro milênio para a união de todas as nações da Terra, a grandiosa fraternidade universal tão ardorosamente sonhada. A própria ideia de globalização hoje falada pode ser uma manifestação, embora deturpada, nos termos em que está sendo conduzida, do inconsciente coletivo mundial. O ex-presidente do Brasil e sociólogo Fernando Henrique Cardoso, no seu livro O Presidente segundo o Sociólogo, elabora a proposta de uma democracia mundial. Abre aspas, precisamos, colocando as coisas utopicamente, de um governo mundial. Falta um Estado mundial, uma espécie de constituição do mundo que declare os direitos dos povos diante da especulação. Não concordo com esta ideia de fim da história. Não há fim da história. É cedo, talvez, para vê-la com nitidez, mas há ou vai haver breve uma nova história. Entrados no terceiro milênio, assistiremos a um novo pacto mundial. Acho que vamos precisar de uma peça que seja uma nova constituição do mundo. Fecha aspas. E esgotadas todas as tentativas de ordenação dos desmandos do mundo através dos governos da Terra, as forças divinas, ensina a fraternidade dos guardiães da chama, tem ainda, na transmutação do karma mundial pela chama violeta, o último recurso para evitar a hecatombe final do Apocalipse. Deuses e deusas, filhos e filhas de Zeus. O politeísmo da religião grega daquela época tem uma particularidade que o faz bem diferente do tradicional conceito politeísta. Cada um dos deuses olimpianos, filho ou filha de Zeus, representa um dos aspectos divinos do pai, Zeus. Atena, a justiça e a sabedoria. Afrodite, o amor. Áries, a guerra, dentre outros, que centraliza em si todo o poder divino e age dentro de um contexto basicamente monoteísta. Os deuses filhos podem muito, cada um na sua área, os aspectos divinos, mas estão todos, no entanto, subalternos à vontade de Zeus. Existe aí uma grande semelhança com o monoteísmo da Igreja Católica, onde os santos podem muito, atuam indiscriminadamente em cada um dos diversos aspectos divinos, inclusive fazendo milagres, mas sujeitos sempre à vontade do grande Pai Celeste. Até na geração do Filho, que vem para salvar ou ajudar a humanidade, reformando-a ou governando-a, há semelhança. Ambos filhos de Deus com uma mãe terrena. No cristianismo, o anjo do Senhor vem anunciar a Maria que o filho vai ser gerado. Uma concebe virgem, a outra não. Este último aspecto marca uma diferença entre uma e outra religião. Dá a Maria o sentido da sua maternidade e revela o grandioso ser cósmico que ela é.
Falta naquele instante de paz e felicidade a presença de Ares, o deus da guerra. Ares nunca poderia estar num local onde se reúnem a paz e a felicidade. Sendo o deus da guerra, ele representa a desarmonia, logo, representa a deturpação de um aspecto divino que é a paz. Mas as guerras existem, e sendo Deus absoluto, é também a guerra um aspecto de sua divindade e também instrumento para a realização de seus planos na Terra. Como já foi dito, a batalha de Kurukshetra, Krishna, a divindade, usou-a como instrumento para fazer surgir na Índia a idade da filosofia. Conta a mitologia grega, em uma de suas variantes, a relação amorosa que existiu no Olimpo entre Ares, o deus da guerra, e Afrodite, a deusa do amor. Esta relação simboliza a atração das polaridades amor-desamor. Dela nasceu uma filha, Harmonia, a síntese, portanto. Por-se-ia comparar, num certo sentido, a relação de funcionamento do Olimpo a uma grande empresa administrada por várias diretorias, os aspectos divinos de Zeus, cada uma com seu funcionamento totalmente autônomo da outra. Tais diretorias, funcionando com total independência entre si, estaria subordinada cada uma ao seu respectivo diretor, um deus, filho ou filha de Zeus, com plena autonomia de ação. No topo da pirâmide, todavia, estaria o absoluto dono da empresa, Zeus. Quando alguma questão de maior relevância, geralmente desentendimentos entre os poderosos deuses diretores, surge, Zeus, com a sua onipotência, interfere nos seus próprios aspectos, nele próprio, portanto, fazendo prevalecer automaticamente a sua vontade. Cada deus diretor não tem a menor preocupação ou compromisso com o que acontece na área do outro. Há mesmo frequentes desentendimentos dos deuses diretores entre si, cada um defendendo os aspectos de suas áreas, às vezes conflitantes com as do outro. Há, por exemplo, o caso de Hipólito, filho de Teseu, que morreu num acidente fomentado por Afrodite, a deusa do amor, porque Hipólito, exímio caçador, protegido da deusa Ártemis, a deusa da caça, protetora dos caçadores, se negara a aceitar o amor de Fedra, sua madrasta, levando-a ao suicídio. Tal fato causou um atrito entre Afrodite e Ártemis, esta protetora de Hipólito. Para Afrodite, não importavam os aspectos éticos e morais contidos na atitude correta de Hipólito. A ela, deusa do amor, importava tão somente o aspecto do amor por ela regido. A deusa Atena, da justiça, em tal contexto, certamente agiria de modo diferente. Percebendo-se tais sutilezas, melhor compreenderemos as aparentes contradições que tanto marcam o comportamento dos deuses olimpianos ao longo de toda a mitologia grega. Porque Zeus, um deus, o deus dos deuses, foi escolher logo uma mulher casada para com ela gerar um filho, com o esposo saindo para o campo de batalha, indo como herói vingar a honra da família e a morte dos cunhados. Ainda usou do artifício pouco ético de se transvestir no marido ausente e enganar a esposa. A ética divina é bem diferente dos padrões éticos dos humanos. Os desígnios de Deus, pela sua grandiosidade, jamais poderão ser compreendidos pela infinitamente pequena percepção dos seres humanos. Ao escolher Alquimena, Zeus não o fez, certamente levado por uma leviana conquista de uma mulher bonita, casada e virgem. Tinha ela a linhagem de um herói grego, Perseu, e isso contava muito no conceito das populações gregas da época. Sua família era, assim, altamente indicada para a convivência de quem viria destinado a governar toda a Grécia,
o mundo então conhecido. O fato de Alquimena ser ou não casada não teve a menor importância para Zeus. Ele, como um deus, o deus de todos os deuses do Olimpo, estava muito acima de qualquer convenção de ética ou de moral dos seres humanos. Além do mais, havia então uma tradição determinando que a primeira noite do casamento a noiva passasse com um deus. Era uma grande honraria para a noiva. Tinha o sentido simbólico de um ritual de preparação para a convivência matrimonial. Até no período feudal bem mais recente, portanto, em alguns feudos na Europa, tal costume existia em relação ao senhor feudal, sem, obviamente, a conotação religiosa dada pelos antigos gregos em relação aos deuses. Zeus se transveste de anfitrião, porque a nenhum mortal é permitido ver Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua luz, em todo o seu poder e presença. Esse ser humano seria fulminado pela grandiosidade da presença divina. No Velho Testamento, Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3,6. Deus se mostra aos homens através de suas leis justas e perfeitas, de suas criações, do seu amor, pela bondade, pela caridade, por todos os seus atributos. Compete ao ser humano identificá-lo nas suas várias manifestações. Mas, semelhantemente a Alquimena, quase nunca identificamos Deus quando Ele está, e sempre está, bem próximo. O fato de Zeus transvestir-se de anfitrião ensina em uma variante do mito, um mito tem muitas variantes, que nos devemos precaver contra os enganos, a ilusão. Por mais convincentes que nos pareçam as coisas, devemos sempre ficar na dúvida quanto à veracidade dos fatos, sem nos deixar envolver totalmente pelas aparências. Desatrelar o carro do sol e transformar 3 dias e 3 noites em um só dia. É um simbolismo da criação divina. O tempo para enquanto os deuses criam. A eternidade é e sempre será como eternos são os feitos divinos. Esses 3 dias e 3 noites representam simbolicamente os 6 dias da criação, de que nos fala o Gênese no Velho Testamento. São as eternidades passadas, presentes e eternidades futuras, uma mesma e única eternidade. E dentro desta eternidade, os deuses continuam criando, criando eternamente, numa criação sem fim. Na simbologia dos números, o 3 indica a criação. O Tao, a energia primordial, o 1, dividiu-se em 2, nas polaridades Yin e Yang, o masculino, feminino, que somado à unidade primordial 1, sempre presente, dá 1 dividido por 2 igual a 2, mais 1 igual a 3. O 3 produz, cria todas as coisas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.